Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos fazer uma breve revisão sobre vetores no R2. Bem, então aqui eu tenho a representação de alguns vetores, né? Em especial, eu estou considerando o vetor AB. Se a gente observar, o segmento CD, o segmento EF e o segmento GH são segmentos orientados que têm a mesma direção, né? São paralelos entre si, têm o mesmo módulo, mesmo comprimento e o mesmo sentido. Então, isso significa que esses segmentos orientados são ditos segmentos equipolentes. E a todos os segmentos equipolentes ao segmento AB, nós chamaremos de vetor AB, ok? Então, se a gente observar ainda aqui nos nossos desenhos, nós temos o segmento orientado MN. O segmento MN, ele tem o mesmo módulo que o segmento AB, ele tem a mesma direção, já que são segmentos paralelos, porém o sentido dele não é o mesmo do segmento AB. Então, esses dois segmentos não são associados ao mesmo vetor. A mesma coisa a gente pode observar em relação ao segmento orientado OP e o segmento orientado AB. Eles não têm mesma direção, não têm mesmo módulo, e aí eles também não podem representar o mesmo vetor. Além disso, uma forma fácil da gente identificar vetores, segmentos orientados equipolentes, né, que representam o mesmo vetor, é saber se eu consigo obter eles por translação. Então, por exemplo, se eu considerar o vetor GH e fizer uma translação desse vetor, desse segmento orientado, de forma que o ponto G coincida com o ponto A, eles vão ficar exatamente sobrepostos. Agora, se eu tentar fazer essa translação com o vetor MN para que o ponto M coincida com o ponto A, a gente observa claramente, né? Fica fácil da gente visualizar que eles não vão se sobrepor. O mesmo também com o vetor OP, uma vez que eu tentasse coincidir o ponto O com o ponto A através de uma translação, tá? Bem, ainda temos o seguinte, para todo ponto do nosso plano cartesiano, então aqui eu tomei o ponto R, eu posso traçar um segmento orientado que tenha mesmo sentido, mesma direção e o mesmo módulo do segmento AB. Então, aqui, vou considerar um segmento paralelo, né? Mas ele precisa ter o mesmo módulo, o mesmo comprimento, então eu vou marcar aqui um ponto S e tem que ter ainda o mesmo sentido. Então, repara que o ponto S, ele vai ser único, então, a partir do ponto R, de qualquer ponto do plano, eu vou ter um único segmento orientado equipolente ao segmento orientado AB. Ok? Bem, então como é que a gente pode ainda representar algebricamente os vetores? A gente vai olhar isso aqui no nosso próximo quadro. Então, aqui nesse quadro, eu tenho dois segmentos orientados, o segmento AB e o segmento CD. Se eu olhar para o segmento AB, respeitando o seu sentido, né, a projeção do segmento AB vai ser dada no eixo das abscissas,
vai ser dada por 5 menos 3, que são as abscissas do ponto B e A. Então, essa projeção aqui, ela mede 2. Vou fazer mais forte. Se a gente olhar agora para a projeção de AB no eixo das ordenadas, respeitando o seu sentido, 4 menos 3, eu vou ter que essa projeção é igual a 1. Então, eu posso representar esse segmento orientado, o vetor AB, como um par ordenado, aonde as projeções no eixo das abscissas e no eixo das ordenadas, respectivamente, serão seus componentes, né? Os componentes desse par ordenado. Então, aqui eu tenho que o vetor AB, ele pode ser representado pelo par ordenado 2, 1. Se eu olhar agora para o segmento orientado CD, a projeção dele no eixo das abscissas, no eixo X, vai ser do menos 1 até o menos 3, respeitando o seu sentido, então também vai ser 2. E a projeção no eixo das ordenadas, do menos 2 ao menos 3, vai ser igual a 1. Então, o segmento orientado CD, o vetor CD, ele também pode ser representado pelo par ordenado 2, 1. Então, observa que AB e CD são representados pelo mesmo par ordenado. Então, significa que eles pertencem ao mesmo conjunto de vetores, né? Então, eu posso ainda dizer que existe um vetor V, também de coordenada 2, 1, e esse vetor V, ele pode ter a sua origem na origem do plano cartesiano. Então, se eu considerar o ponto 0, 0, para representar o vetor V, que tem a origem no 0, 0, basta que a projeção no eixo das abscissas seja igual a 2, que a projeção no eixo das ordenadas seja igual a 1, que eu vou encontrar mais um vetor que pertence ao mesmo conjunto do AB e do CD. Só que agora a origem dele é a origem do plano cartesiano. Ok? Então, a gente termina aqui essa aula.